Gente, prazer imenso estar com vocês nessa noite. Mais uma vez que a gente está aqui reunido nesses domingos, né? Nessa fase, nesse momento que a gente está vivendo hoje. Hoje eu trouxe também uma palavra para a gente compartilhar, para a gente refletir. Eu espero que Jesus possa falar aos corações de vocês. Queria convidar vocês para abrirem em 1 Coríntios capítulo 12. Vou ler aqui na NVI. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertence ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho, não pertenço ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Amém. Deus ilumine a sua palavra. Eu fiquei pensando muito sobre esse tema, né? Porque hoje o nome do sermão é da unidade e diversidade, né? E a diversidade, que é o texto que a gente leu, vendo aqui, né? O olho tem uma função, o ouvido tem uma outra função, nenhum tem a função do outro, né? Eu fiquei muito pensando nisso, cara, o que Deus tem para nos dizer a respeito de diversidade? E aí, eu fiquei lembrando de um filme que agora hoje em dia eu acho que já perdeu a essência, mas eu vi essa saga de filmes. Acho que todo mundo já viu algum filme da Marvel aí alguma vez, né? Alguns acompanharam, eu gostava muito, então eu acompanhava. Alguns às vezes só via esporadicamente. Mas eu não sei se vocês viram aquele filme Guerra Infinita, vocês já viram? Tem o Thanos, que ele estala o dedo, morre todo mundo, enfim. Foi um filme maneiro, na época, eu lembro que os cinemas lotaram para ver esse filme. E eu fiquei refletindo, assim, veio na minha cabeça esse filme, eu acho que tem muito a ver. Por quê? Na história, né, tem vários filmes, né? E aí, 2 anos antes de lançar a Guerra Infinita, eu lembro que lançou um filme chamado Guerra Civil. Que eram os heróis, eles entravam em discussão, né? Aí tinha o Tony Stark, que era o Homem de Ferro, que ele era a favor do governo e ele queria que os Vingadores fossem controlados pelo governo para evitar que existissem tragédias, né? Que acontecessem tragédias, né? E, se você já viu nos filmes, eles entravam lá e destruíam a cidade inteira, né? Então a gente sempre ficava perguntando, por que acontece, né? Vão lá, destrói a cidade e parece que nada acontece. Meio que a consequência vem nesse filme. E o Capitão América não, ele era de outro lado. E ele queria, na verdade, liberdade. Ele queria que as pessoas tivessem a oportunidade de serem livres, né? Sem o governo ficar afetando os Vingadores. Enfim. O que vem ao caso é que, durante o filme, eles vão cada vez mais se distanciando um do outro. Cada vez mais eles vão se acirrando nas próprias perspectivas que um tem e o outro tem também. E cada vez pessoas que eram amigas vão se tornando inimigas durante a trajetória da história, até que chega um ponto no final, e aí se um dia vocês viram, não sei se todo mundo aqui viu, que acontece uma situação que aí realmente já não tem mais volta. A inimizade entre eles está dada, está fadada. O filme termina com os Vingadores que há alguns anos a gente acompanhava, que estavam juntos, separados. Então ficou um time para um lado e um time para o outro. Cada um com a sua perspectiva. Só que o que acontece depois? 2 anos depois, o Thanos invade a Terra. Mas quem que vai proteger a Terra se os Vingadores estão divididos? É isso que acontece. Então a gente vê no filme do Guerra Infinita, eles trabalham em núcleos diferentes. Tony Stark vai para o espaço, o Capitão América fica na Terra, aquela coisa assim. E eles não trabalham juntos. Que é o que faz a diferença no outro filme, que é o que eles ganham. Eles passam a trabalhar juntos, se reconciliam. Mas eu fiquei pensando muito sobre isso. Porque muitas das vezes, nas nossas relações pessoais,
nós temos acirrado as nossas divergências e por causa disso nós estamos abrindo brecha para que o inimigo entre e nos vença. Então, parece bobo, né? Fazendo a moral cristã aí com o filme da Marvel. Mas é interessante porque é verdadeiro. Será que quando vocês olham para a vida de vocês hoje, existem aspectos e que vocês estão vivendo em divisão com alguém? Será que as suas opiniões têm prevalecido contra outros? E isso tem criado um ambiente de separação? Eu acho que é muito importante a gente refletir sobre essa questão hoje, né? Como você enxerga quem pensa diferente de você, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na igreja? Como a gente lida com quem é diferente da gente? Do versículo 12 ao versículo 13, agora está certo. Diz assim: Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito, para formar um só corpo, e a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Enfim, isso significa que quando nós desprezamos a unidade, no fim das contas, nós estamos desprezando ao próprio Jesus. Quando o apóstolo Paulo está perseguindo a igreja, e Jesus aparece para ele, materialmente, na frente dele, e ele fica assustado, né? Jesus diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Talvez Saulo pudesse perguntar, dizer para ele: mas eu nunca te persegui, eu estou perseguindo a tua igreja. E Jesus vai dizer a mesma coisa. Dando um exemplo, para nós homens, como vocês lidariam se um outro homem, se uma outra pessoa trata a mulher de vocês com desrespeito? Não é pessoal? Já parou para pensar isso? O motivo pelo qual o Senhor se importa conosco é porque nós, como igreja, somos a noiva dele. Vai dar uma briga, não vai dar uma confusão? Alguém vai ter que separar, se for grave, vai sair soco, vai acontecer alguma coisa. É natural. Vem dentro da gente. Quando vê, já está brigando. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente divide o corpo. Porque, na verdade, o que nós estamos fazendo é mutilando a noiva de Jesus. Isso é muito sério. É a mesma coisa como a gente tem uma doença autoimune. Não sei se vocês já viram falar de doença autoimune. É quando o corpo ataca o próprio corpo, né? Ele cria anticorpos e os próprios anticorpos eles vão matando as células boas do corpo, como se fosse uma doença. Então, quando nós estamos vivendo as nossas relações durante o dia a dia, será que nós somos pessoas que, quando chegamos num ambiente, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa igreja, nós somos pessoas que somamos e multiplicamos ou subtraímos e dividimos? Será que quando a gente chega, a gente é um sinal de alívio ou um sinal de preocupação? 1 João capítulo 4, versículo 20 diz: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O João está dizendo que a única forma de amar a Deus de verdade é no próximo. Apesar das nossas diferenças. Então, da mesma maneira que nós temos um corpo que possui várias partes diferentes e elas num todo funcionam de forma a nos dar saúde, eu acho que a palavra doença explica muito. O que é uma doença? É quando algo externo, né, afeta uma parte do seu corpo e faz com que aquela parte não funcione bem. E pode ser pequeno. A gente acabou de passar por uma grande pandemia de um inimigo invisível. A gente nunca viu um coronavírus. Talvez lá na reportagem eles mostravam lá a animação 3D do coronavírus, né? Mas a gente nunca viu o coronavírus. O pessoal da moto tá brabo hoje. Ou seja, as brechas que nós abrimos na nossa vida também são invisíveis. Satanás é invisível. Se nós não estamos, assim como na pandemia, tomando os cuidados para nós não sermos infectados,
ele vem e adoece o nosso corpo. No caso do pulmão. É uma parte do corpo, é um órgão do corpo. Mas quantas pessoas morreram? Então, talvez num panorama geral, existem situações que nós estamos vivendo nas nossas relações interpessoais que parece que está tudo bem. Mas uma pequena coisa pode desencadear um grande problema. É igual a série do Resident. Estou aqui vendo isso, fica na minha cabeça. Você entrou lá tossindo, você vai operar. Sempre falo com a Carol. Qualquer coisa vai acontecer, tu vai operar. Tá no hospital, tu vai operar. E é muito engraçado que eles ficam assim, né? A pessoa chega lá com um sintoma normal, aí o médico é genial, igual o Dr. House, ele vai e tira um negócio, não é isso. Aí, pô, como que é isso? Aí ele vai e descobre. Mas é interessante, né? Satanás mascara os sintomas da nossa vida. De forma que talvez você olhe para a sua vida hoje e ache que está tudo bem. É só um probleminha que eu tenho aqui ou ali que eu preciso resolver. E com isso nós vamos abrindo brecha para que a doença vá se alastrando. E como toda doença, a gente sabe que existe um ponto que não tem mais volta. Que nem na série lá aprendi com a coisa, como é que é? Cuidados paliativos. É literalmente dar morfina para você não morrer com dor, mas você já vai morrer. Não sei em que estado o seu corpo está, suas relações estão, sua fé está. Mas o Senhor nos reúne como um corpo através da nossa diversidade, com as nossas personalidades diferentes, para que a gente possa fortalecer um ao outro. Então, assim como diz 1 João capítulo 4, versículo 20 que eu li, se a gente fizer a reflexão, alguém pode se auto-batizar? Não. Alguém pode compartilhar a ceia do Senhor sozinho? Não. O que é muito interessante. Os únicos grandes sacramentos que Jesus fez, ele depende de alguém que não é você mesmo. Um dia vocês ouviram o evangelho a partir de alguém que falou de vocês, de Jesus. Pode ter sido os pais de vocês, pode ter sido um amigo de vocês. E um dia vocês leram a Bíblia porque alguém traduziu a Bíblia. De modo que é impossível crer em Jesus sem a igreja. Crer em Jesus sem o corpo. É impossível. Impossível. Não, mas eu vou ver a pregação no YouTube aqui, beleza. Que um irmão de alguma igreja gravou e colocou. E você está assistindo, está sendo abençoado por isso. Em Gálatas capítulo 3, versículo 28, o apóstolo diz: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Ele utiliza esses exemplos porque esses eram os grandes exemplos de divisão naquela época. Hoje em dia nós temos outras coisas que nos dividem, né? Hoje em dia a gente tem o racismo que não existia naquela época. Existia só o preconceito contra o estrangeiro, né? Hoje em dia existe o preconceito contra a pessoa que mora no teu país, mas tem uma cor de pele diferente que a sua. Então, da mesma maneira que existem essas coisas assim, a gente fala de racismo, é uma coisa muito séria, né? Mas existem pequenas divergências que muitas das vezes vão se tornando grandes. A gente viu há alguns anos aí, há 2 anos, 3 anos quase, o que a divisão política fez nas igrejas. Ao ponto de, tudo bem, você pode ter sua opinião política, mas tinha gente condenando o outro ao inferno porque votou no A ou no B. E, cara, isso é muito sério. Isso é uma parada muito séria. A gente, às vezes, tem divisões, como deu exemplo na semana passada, de parentes que se amam. E aí o pai e a mãe morrem e vira disputa pelo terreno. Então a divisão é natural. É natural da gente viver na questão do nós e eles, né? Nós e eles. Nós somos tribais por natureza. Por natureza a gente quer viver nos nossos guetos e construir ambientes onde a gente se sinta seguro com pessoas que são parecidas com a gente. E o que Jesus nos chama é sair dessa zona de conforto. Porque foi o que ele fez. São pequenas situações que acontecem no nosso cotidiano e nós julgamos muitos outros a partir daquilo que é normal para nós. E aí a gente tem uma tendência de tratar como ofensa a pessoa que age diferente. Fiquei muito pensando nisso. Então, por exemplo, às vezes uma família muito quieta, fala muito pouco. E aí quando vai lidar com uma família que fala muito, isso é um problema. Entendeu? Nossa, eles falam demais. Aí pode, sei lá, porque me incomodou, porque falam muito.
ou falar besteira, ou seja o que for, não gostei porque falou muito. Contrário também. Aí a família que fala muito vai conhecer uma família que fala pouco, uma pessoa que fala pouco. E aí a gente fala, nossa, fala pouco, não gostou de mim. Enfim, tá entendendo? São pequenas coisas que a gente vai inventando. Não é nem verdade, a gente está inventando. Nossa, dando um exemplo bobo, que o crente tem isso, alguns. Nossa, você tem tatuagem. Meu Deus do céu, entendeu? Eu não tenho muita paciência para isso, não. Talvez seja um pouco também da minha impaciência com os outros. Mas são pequenas diferenças que muitas das vezes constroem muros entre as nossas relações. E nós vamos julgando as pessoas não baseado naquilo que elas de fato são, mas baseado no nosso julgamento delas. E isso vai construindo uma fanfic na nossa mente. E um exemplo disso que acontece muito, que eu acho que nós somos muito expostos aqui ao ambiente de trabalho. Eu acho que no ambiente de trabalho é onde mais acontece esse tipo de coisa. Então, pequenas palavras, às vezes, a pessoa, um supervisor, uma pessoa vai falar com você, e aí ela não te pediu aquilo do jeito que você queria que ela te pedisse, e aí você já pensa, nossa, ele tá chateado comigo, nossa, ele não gostei do jeito que ele falou, e às vezes a pessoa não tá nem lembrando mais disso, nem tá pensando nisso mais. Então, sabe qual é o problema? A gente se acha muito especial. A gente se acha muito bom. A gente é muito legal. E aí, quando a gente está lidando com pessoas que têm uma personalidade diferente da nossa, a gente vai julgar aquilo como errado. Ah, nossa, você se comporta desse jeito, tem essa habilidade, não age do jeito que eu gostaria que você agisse. Então, portanto, você está errado, ou você é egoísta, ou você não gosta de mim de verdade. Sabe? Então, o primeiro ponto que a gente tinha colocado aqui era: vivemos a diversidade quando todos formam um, e agora, quando todos são relevantes. Vivemos a diversidade quando todos formam um e quando todos são relevantes. É muito verdade que no reino de Deus ninguém é insubstituível. Ninguém. Nenhum de nós aqui. A missão de Deus é muito superior à nossa vida pessoal, e aquilo que Deus quer que aconteça vai acontecer independentemente de nós e ponto. Agora, por mais que nenhum de nós sejamos insubstituíveis para Deus, não é o mesmo que dizer que nós somos descartáveis para Deus. Isso não é verdade. O Senhor, ele tem um compromisso conosco. Ele é um Deus fiel, ele é um Deus de aliança. O texto que a gente estava lendo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 15 e 16, diz: se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixe de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixo de fazer parte do corpo. E aqui eu queria ler, né, o texto que a gente leu, eu não vi até aqui, mas seguindo aqui para frente, tem uma coisa muito interessante. No versículo 22, o apóstolo Paulo fala o seguinte: ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos tratamos com especial honra, e os membros que nos são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Por exemplo, por que a gente usa roupa? Para esconder a nossa nudez. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: as partes do corpo que nós escondemos e que podem gerar diversos sentimentos negativos ou positivos, que são as partes do nosso corpo que precisam de maior limpeza do que as outras, são as partes do corpo que não são mostradas, não devem ser mostradas, são de, digamos assim, baixa honra, o que ele quer dizer, mas são as que merecem maior cuidado, maior honra. Ou seja, o reino de Deus, as coisas são invertidas. E esse exemplo de Paulo é muito bom. A gente acha às vezes que importante mesmo, na igreja, e eu não sei se vocês já viveram isso, é quem prega e quem canta. São as pessoas que estão lá na frente, que são as dignas de honra.
E muitas das vezes, quando existem comunidades que não são orientadas ao evangelho, essas pessoas, elas de fato recebem maior honra do que os outros. Só que na realidade, aquele culto maravilhoso acontecer, teve alguém, aquela pessoa que cantou, né? Teve alguém lá no som que afinou o microfone para ele não fazer microfonia. Para as pessoas se sentirem bem, teve uma pessoa ou pessoas que organizaram as cadeiras, que limparam o chão. Para as pessoas escutarem o culto com tranquilidade, existem outras que estão cuidando dos seus filhos, sem ninguém estar vendo. Então, na verdade, o que o reino de Deus nos chama é nós darmos honra para essas pessoas. Porque é muito fácil aparecer. Então, a propaganda contra mim. Eu prego, eu apareço. Mas eu tenho que ser o último na fila. Na nossa igreja, quando existe uma ordenação, uma coisa oficial, existe uma coisa chamada processional. Que é quando os pastores entram na igreja. A igreja católica tem também. Quando a missa começa, o padre entra, né? Qual posição que o padre entra? Por último. Porque a gente fala assim, você tem vocação. E a gente só fala assim, vocação pastoral. E geralmente são para os ofícios da igreja que tem o destaque. Agora, dando um exemplo, eu não tenho vocação para ser uma pessoa para trabalhar no ministério de acolhimento. Eu gaguejo. A minha bateria social, ela extingue muito rápido. Carol sabe disso. Ela fica com raiva. Eu tô com um lugar com muita gente, depois eu sumo, porque é muito exaustivo para mim. É difícil para mim. Agora, olha que interessante. Para alguns de vocês, é moleza. É natural. É de quem vocês são. Isso também é vocação. E é muito interessante porque, sim, o pastor ele tem a sua vocação no reino, né? Digamos assim, como se fosse algo profissional. Mas quando a gente começa a entender aquele conceito, que eu já repeti algumas vezes aqui, e a gente vai trabalhar mais de igreja missional, a vocação que o Senhor nos deu, Ele deu para todos nós. Agora, não necessariamente a sua vocação é ser aquele papel que as pessoas veem na igreja. Até porque, na maioria do tempo, você está no ambiente de trabalho. Lá é a sua vocação. Lá é um papel que você não pode terceirizar para ninguém. Porque aqui nós estamos num ambiente cristão, onde nós temos a facilidade de tentar nos ajudar, tentar se organizar, mas no ambiente de trabalho, às vezes é só você que vai poder trazer o evangelho para alguém. E essa missão Deus te deu e ninguém pode ocupar. Você não pode se omitir. E aqui vem, a palavra omissão, eu acho ela uma palavra muito interessante, porque ela significa deixar de lado, negligenciar ou não cumprir. Mas eu gosto muito da palavra omissão, que ela já explica tudo. Existe uma missão, e esse prefixo vem no sentido de não realizar essa missão. Ou seja, qual é a nossa missão? Porque ela existe. Primeiro, talvez seja mais correto a gente pensar que só existe uma missão, que é a missão de Deus, né? Então Deus não tem uma missão para mim, Deus me chamou para a missão dele. Ok. Mas qual é o meu papel na missão dele? Porque ele existe. Qual é o meu papel na missão de Deus? Talvez o problema hoje seja, eu não sei qual é. Tudo bem. Isso é algo que é desenvolvido, que é incentivado, que é construído com o tempo, com maturidade, com discipulado. Mas existe essa missão. Então, missão ela vai significar enviar, ser enviado com um propósito. Como Mateus capítulo 28. E a missão é você falhar nesse propósito, nesse chamado. É você terceirizar o seu papel. E é isso que é muito legal. Cara, é muito bom enxergar. E hoje eu estava vendo lá, a gente estava almoçando, o vizinho lá da minha sogra é cego. Ele de vez em quando está lá. Eu fico sempre pensando, cara, na dificuldade que é você ser cego. E você não poder olhar mais uma tarde bonita, um pôr do sol, uma flor bonita, sua esposa.
Você não conseguir... Você sente, às vezes, pela pele, mas você não conseguir ver ela envelhecendo. Significa que quando a gente se omite, né? Assim como a cegueira, a falta de audição, seja o que for, do nosso corpo, faz falta. Eu vi alguma coisa lá do Resident, que os caras tiraram acho que é esôfago, alguma coisa aqui. E aí, porque tirou o esôfago, o cara ia viver ali, ok? Só que ele pra sempre seria diabético. Não, acho que era o esôfago, alguma coisa assim. Tem algum a ver com coisa de glicemia. Eu não entendo nada de medicina. Mas eu fiquei surpreso por isso. Porque geralmente açúcar não é ali, né? Pâncreas, né? Geralmente é no pâncreas, né? O que o esôfago tem a ver? Exatamente. Exatamente. Às vezes a gente pensa, olhando para o nosso papel, e fala assim, cara, eu não faço diferença nessa comunidade. Faz. Faz toda a diferença. E a gente tem que começar a olhar pra gente mesmo, não a gente se achar não, tá? Mas a gente olhar e falar assim, Senhor, o Senhor me fez e me chamou para um papel. Qual é o teu papel? Qual é o meu papel nesse lugar? O que o Senhor me chama a fazer nesse lugar? O que eu devo fazer aqui? Porque o Senhor não me colocou aqui em vão. Então, o A.W. Tozer, um teólogo, ele diz o seguinte, nenhum membro é pequeno demais para não ser essencial nos planos de Deus. O Antigo Testamento é inteiro de personagens que com certeza você não escolheria. O rei Davi, ele era o mais novo dos seus irmãos. Ele era magro, magrelo, fraco, jovem. E quando Samuel vai na casa de Davi para ungí-lo rei, e Samuel também não sabe quem é, a primeira pessoa que Samuel escolhe é Eliezer, filho mais velho, irmão mais velho de Davi. E Deus vai negando um por um até chegar em Davi. Davi nem estava lá. Davi era tão irrelevante que o pai dele nem chama Davi para participar da reunião. Então talvez você olhe hoje e fale, cara, eu não sei qual é o meu papel aqui hoje. Eu não sei. Mas saiba que Deus não precisa que você seja uma pessoa, aos olhos dos homens, de destaque. Porque quem ergue, quem exalta, não é o homem, mas é Deus. Então, quando nós nos omitimos, quando nós nos fingimos de desentendidos, ou quando o contexto nos impele a ajudar alguém e a gente não ajuda, nós pecamos. Mateus capítulo 25, 45 diz, ele responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum dos meus menores irmãos, também a mim deixaram de fazê-lo. Cara, isso é muito sério. Quando nós nos omitimos na nossa missão, nós sobrecarregamos outras pessoas na missão que nós deveríamos estar trabalhando junto. E o fardo não diminui. Na verdade, o fardo que eu não carrego, o outro vai ter que carregar. E aí eu digo o seguinte, por que nós nos omitimos tanto? Porque, talvez seja lógico, né? Mas por que é tão fácil para nós optarmos nas nossas relações, nos nossos relacionamentos, na nossa casa, no nosso trabalho, não só na nossa igreja, a vivermos sobre a zona de conforto, onde é legal para nós estarmos? Porque nós somos capazes de vermos o sofrimento, pequenos sofrimentos ou grandes, de pessoas que nós dizemos que nós amamos, mas a gente prefere não se envolver. Cara, não podemos pensar isso? Eu amo minha mãe, eu amo minha mulher, e eu faço isso, tá? Eu sou o primeiro a fazer, todos nós fazemos isso. Próximo ponto aqui é, vivemos a diversidade quando todos formam um, quando todos são relevantes e quando todos dependem de todos. Deus estruturou o corpo de modo que os membros mais fracos tenham maior honra. Isso elimina a divisão e promove o cuidado mútuo, como o texto que eu citei de Paulo. Significa que quando um membro sofre, todo o corpo sofre. Isso é natural. Você ficou doente, pegou uma gripe. Só tem a ver com o seu pulmão, seu sistema respiratório. Você vai ter febre, você vai sentir dor no corpo. Aparentemente, o músculo não tem nada a ver
com o seu pulmão. Mas porque o seu pulmão está doente, o seu músculo vai sofrer. E aí vai envolver o seu metabolismo aumentar para poder suprir a doença, vai ter que tirar dos teus músculos, é isso que causa dor no músculo. Seu músculo está diminuindo, você está perdendo, porque você tem que cuidar da doença. Olha que interessante, esse exemplo é muito bom. O músculo está perdendo sua força, sua vitalidade, para suprir um pulmão doente, mesmo que aparentemente não tenha nada a ver uma coisa com a outra. A interdependência no corpo de Cristo reflete a maneira como Deus nos criou, como seres relacionais. Existem sim, gente, momentos na nossa vida, e talvez você esteja vivendo esse momento, eu não sei, que dói. Existem momentos na nossa vida que o nosso único propósito é sim ir para a igreja para a gente pelo menos escutar uma palavra de alívio. Isso é válido. Nem sempre a gente está forte o suficiente para apoiar o outro. Principalmente quando nós, às vezes, somos a figura de apoio, né? Todo mundo já fala isso, quem cuida do cuidador. Quem apoia. E muitas das vezes, eu digo por mim, já me senti assim. Muitas vezes. Então, existem momentos que, cara, eu só quero escutar uma palavra hoje. Eu não quero nada, não quero ver ninguém. Meu Deus, só quero escutar o evangelho e ver se alguma coisa dentro de mim muda, aumenta, ver se algo acende dentro de mim de novo, ver se essa dor cessa. E é normal. Mas isso também é verdade que isso não pode ser uma constante. Senão a gente começa a torcer o nosso relacionamento com Deus. E a gente começa a tratar Deus como um sorveteiro no shopping. Como assim? E hoje é um ótimo dia para falar disso. Tá muito quente. Eu gosto de sorvete. Eu imagino que se a gente estivesse comendo um sorvete agora, ia ser muito bom. Nos dias quentes, geralmente, o que as pessoas fazem? Eu vou para a piscina, eu vou tomar um sorvete no shopping, no ar-condicionado. E muitas vezes a gente trata Deus dessa maneira. Minha vida tá quente, tá pegando fogo, o bicho tá pegando. Eu vou pro shopping, ficar no ar-condicionado e tomar meu sorvete. Só que depois que é um dia normal, um dia comum, eu não vou no shopping, não. Eu vou ficar em casa. Eu não preciso. Vou fazer o quê? Eu não tô precisando. Não tá calor, eu não preciso de sorvete. E a gente não pode lidar com Deus dessa maneira. E muitas das vezes nós somos tentados a enxergar o Senhor como um sorveteiro, onde a gente só busca para procurar alívio. Muitas das vezes tudo acaba sendo sobre nós e sobre as nossas preferências. Tudo é sobre o que nós queremos e qual a bênção nós estamos precisando agora. Só que, olhando para você mesmo, agora, será que você tem enxergado a sua relação com Deus dessa forma? Como um refrigério que sim, é importante. Mas só isso. É só sobre Deus abençoar o meu próximo projeto e tá tudo bem. Olha, se Deus não atrapalhar 2025, para mim tá ótimo. Se ele quiser ajudar, tudo bem, mas pelo menos se ele não atrapalhar, bênção. E como nós seremos pessoas saudáveis, que serão capazes de construir casamentos sólidos, negócios sólidos, uma fé sólida, se nós não começarmos a olhar as nossas relações para além da conveniência, para além do benefício. Se nós começarmos a realizar, as tarefas domésticas, eu tenho um banheiro para consertar, tentar consertar essa semana, estou devendo para minha esposa isso, né, meu amor? Se nós começarmos a vou consertar o banheiro que quebrou lá o chão, para Carol parar de reclamar, e eu vou consertar o banheiro porque eu a amo. Eu vou na reunião, eu vou participar, eu vou entregar o que eu posso entregar ao Senhor. Não porque eu quero algo de volta, não para ganhar um tapinha nas costas ou um favor de Gabriel, seja quem for, mas porque eu amo Deus, porque eu amo Jesus. E aí nós conseguimos construir relações verdadeiras, sinceras, que talvez seja muito difícil a gente tentar virar esse barco, que talvez a gente esteja caminhando, o barco da conveniência, o barco do automático, que tudo isso a gente faz no automático.
mas a gente começar a tomar as rédeas do que nós estamos realizando nesse mundo. E aí eu queria que você pensasse uma coisa. Verdade, tem dias que você está mal. Agora faz um esforço aqui agora. Olha para quem está do seu lado. Olha para os irmãos aí, não só o amor da sua vida, mas os outros irmãos. Às vezes você está mal e outro irmão também. Às vezes você está bem e outro irmão está mal. E quando a gente começa a cultivar essa mentalidade de cara, Gabriel é diferente de mim, tem um jeito diferente, Gabriel fala diferente, Gabriel crê em umas coisas diferentes. Cara, mas acho que ele está mal, vou lá ajudá-lo. E vice-versa. São coisas a gente pensar mesmo. E começar a entender que isso aqui não é para ser pesado. O reino de Deus não é para ser pesado. Por que às vezes fica pesado? Porque às vezes a gente se omite. Então, se nós estivermos no esforço de eu faço um pouco, o irmão faz um pouco. Se na nossa casa a gente também tiver essa mentalidade, eu faço um pouco, o outro faz um pouco. Se no nosso trabalho tiver a mentalidade, eu vou fazer esse pouco, o outro faz esse pouco. As coisas não funcionam melhor. Você já teve a oportunidade, às vezes, de cair numa equipe de trabalho que o pessoal é muito bom, flui bem, entrosa bem, nossa, é muito bom trabalhar com essa pessoa. Por quê que é bom? Porque você faz o seu trabalho, ela faz o dela, juntos existe um benefício, um resultado, e, portanto, é uma boa relação. Então, assim, para quem tem cliente que a gente ama, tem cliente que a gente já não gosta tanto. Por quê? Porque tem uns que estão interessados em avançar, que quer participar, uma pessoa gente boa, às vezes é uma pessoa mais, esqueci a palavra aqui, mais tolerante. Imprevisto pode acontecer, são pessoas mais fáceis de lidar. Mas tem uns que são muito difíceis. Só quer cobrar, é grosso. E não dá pouca vontade de trabalhar com essas pessoas, ele só vai por causa do dinheiro, ainda bota alto para assim, tomara que não queira. E aí que quer, né? E aí que quer. É coisa triste. Então, eu não sei se vocês já saíram de um emprego, eu já saí de um emprego por causa disso. De se tornar um relacionamento tão insuportável que eu falei assim, cara, não dá. Não tem como mais. Para mim, eu não consigo. Não consigo dar conta sozinho de construir esse relacionamento que do outro lado não tá afim. Então, é nesse sentido que, sim, cada um aqui é diferente. Na igreja, que é um ambiente onde a gente está mais junto, né? Faremos coisas diferentes. Isso é normal, isso é bom. Jesus nos chama nesse lugar para nós termos essa mentalidade. E aqui já encerrando nossa reflexão, existe um provérbio africano que diz: nenhum de nós é tão forte quanto todos nós juntos. E é verdade. Tudo se torna muito mais fácil quando nós estamos juntos. Quanto mais nós estivermos comprometidos em ser suporte um para o outro, e ajudar o outro com as nossas diferenças, mais nós seremos capazes de vivermos uma vida cristã mais leve, que vai envolver as diferenças de vocês e as minhas diferenças. E uma coisa complementa a outra. Quando a gente casa, a gente vê isso na prática. Cara, graças a Deus que Carol não tem os mesmos defeitos que eu tenho. E graças a Deus que eu não tenho os mesmos defeitos que ela tem. Que meio que a gente tenta equilibrar, né? Negocia, resolve. Mas é muito bom porque o outro está comprometido em ajudar. Quando um casamento ele acaba, quando não existe mais essa vontade de se sacrificar pelo outro lado, mas só de receber. Então, nenhuma relação da vida de vocês vai dar certo se não existir uma mutualidade entre as partes. Então, o desafio é nós investirmos nisso, nessa noite, a partir de hoje. Investirmos nas nossas diferenças, para que a gente possa encontrar a verdadeira unidade, a verdadeira complementaridade.
Queria que vocês fechassem os olhos para a gente orar nesse tempo. A gente possa colocar diante do Senhor a nossa vida, os nossos planos e os nossos relacionamentos. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos reunidos nessa noite para celebrar a tua unidade, Senhor, que o Senhor nos chama a viver. Que o Senhor possa construir, Senhor, através de nós, relacionamentos sólidos nessa comunidade, que isso possa inspirar os outros relacionamentos que temos no nosso cotidiano, para que nós sejamos pessoas que estão comprometidas a se unir com o outro, estão comprometidas a ser um só. Que o Senhor possa, Senhor, continuar semeando no coração dessa comunidade a unidade e separando de nós toda divisão, toda discussão. Que nós possamos, Senhor, chegar à tua vontade juntos como um corpo e unidos nós possamos estar diante de ti como corpo, apesar das nossas diferenças, nos unindo em um propósito que é pregar o teu evangelho. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.